Monark, esse é o ponto que você colocou. Qual o efeito dessas decisões sobre investigações e processos? E com certeza atrapalham o combate à corrupção. Mas não parou aí. Criou uma nova regra dizendo isso, aplicou para trás. Isso anulou vários casos, anulou o caso Bendini, um caso de condenação, anulou uma ação de improbidade contra uma empresa que estava pedindo coisa de 380 milhões de reais, já tinha uma condenação a pagar, restituir para os cofres públicos 380 milhões de reais, e anulou um outro caso agora que eu não lembro exatamente o nome de quem que era o réu, mas anulou 3 casos criminais e pode anular outros, porque essa regra não existia. Não só não existia no Brasil, mas não existia em nenhum lugar do mundo, não tinha como a gente adivinhar que essa regra ia ser criada. E até o Supremo pode criar novas regras, mas a gente fere uma segurança jurídica básica. Você criar regra e aplicar para trás. Acaba com a nossa possibilidade de ter um resultado positivo para a sociedade. Mas como se não bastasse isso, em novembro de 2019, o Supremo veio e decidiu que não podia mais prender depois do julgamento da segunda instância, depois da condenação. Só pode prender depois do julgamento nas 4 instâncias e infindáveis recursos. Gente, sendo que era o próprio sistema que tinha o próprio Supremo que tinha decidido anteriormente que era pra parar de desconsiderar, porque era antigamente assim. E ele mesmo tinha decidido que era pra parar. Aí, caralho, eu preciso que o cara volte pro jogo político aí, hein? Lula tá preso, precisava dele, porra, porque, mano, se o Lula continuar preso, o Bolsonaro vai perder. E aí, se o Bolsonaro perder, fudeu, a gente vai perder. Pode ser um cara que a gente não controle ali de novo, entendeu? Não vamos correr esse risco, a gente tem o Bolsonaro na nossa mão. O Lula, é claro, nosso amigo. Porra, vamos fazer isso, a gente só ganha. Porque sabe qual que é o problema? Eu acho que é muito difícil. O STF, tipo, eu não sei, mas não me parece uma organização que tenha um passado ilibado, tá ligado? Eu acho que esse é o medo deles, entendeu? Se alguém como você começa a ganhar muito poder dentro das instituições, começa a realmente querer combater a corrupção, aonde isso vai parar? Onde a minha opinião, eu acho que 90% das pessoas que estão hoje envolvidas no sistema têm o cu preso de alguma forma. E aí, como que você, controlando o sistema, vai deixar que um câncer, que é o combate contra a corrupção, aumente e mate o teu sistema maravilhoso de mamata infinita? Tem uma interpretação muito boa de um juiz lá do Paraná. Monark tá sem dó, né? Tá sem dó. tentando foder. Não, isso é minha opinião. Isso sou eu que penso. Eu penso isso. Bom, obrigado, Monark. Então, se você olhar para essas regras, um juiz do Paraná ele divulgou um artigo falando o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88 até 2009, permitiu a prisão em segunda instância. E quando que ele mudou e proibiu? Exatamente quando tinha o processo do mensalão, e vários casos estavam sendo desmembrados para a primeira instância e várias pessoas poderosas poderiam ser presas. E aí ele proibiu a prisão em segunda instância. E aí deixou sem poder a prisão em segunda instância. Aliás, ele fez num caso, adivinha o que aconteceu? No exato caso em que o Supremo proibiu a prisão em segunda instância. Era um caso de um fazendeiro que tinha atirado numa pessoa, era uma tentativa de homicídio, ou um homicídio, mas acho que era uma tentativa. Um fazendeiro atirou em alguém que ele entendeu lá que cantou a mulher dele numa festa lá. E esse crime já tinha acontecido há mais de década. E o que aconteceu com esse caso? Ele prescreveu no STJ, na terceira das 4 instâncias. Ou seja, demorou tanto tempo que não teve punição nenhuma. Então, no próprio caso em que o Supremo definiu isso, é um caso que não teve resultado porque o Supremo definiu isso. E aí, em 2016, o Supremo volta a autorizar a prisão em segunda instância quando? Quando a Lava Jato estava atingindo mais partido de esquerda. O cara estava lá com o PT no centro do esquema, junto com o PMDB, junto com o PP, mas o PT era o principal atingido até aquele momento. Depois a Lava Jato se expandiu, se estendeu para vários outros partidos, e aí segue esse juiz federal na análise dele, dizendo que em 2019, quando o Supremo proíbe de novo, é o momento que a Lava Jato se expandiu para vários poderosos de vários partidos. E por que muda o Supremo de posição? Porque um ministro muda de lado. Um ministro, Gilmar Mendes, muda o voto dele e vira 6-5 para o outro lado. E aí, essa análise do juiz André, lá do Paraná, juiz federal muito, muito bom, muito competente, na análise dele, ele fala, olha, fica parecendo que o Supremo está se inclinando conforme os ventos políticos, o que não é bom para a credibilidade do Supremo, não é bom para a credibilidade da Justiça. Tá parecendo pra caralho isso aí, eu digo de passagem. E isso atrapalha demais. Atrapalha não só porque a gente não alcança a justiça em relação aos poderosos, Igor e Monark, mas atrapalha porque a gente não consegue mais fazer colaboração premiada. Porque o cara, para ele fazer a colaboração premiada é uma negociação. Você não vai comprar uma casa por 100 mil reais se você tiver uma casa do lado que vale 50, certo? Do mesmo modo, o cara não vai fazer um acordo com o Estado em que ele colabora, em que ele se compromete a cumprir uma pena, se ele vai alcançar impunidade, se ele vai poder discutir o caso dele por 20 anos, alegar 1000 nulidades e buscar a prescrição e a impunidade completa. Então,
essa decisão acabou esvaziando a possibilidade da Lava Jato continuar se expandindo, continuar alcançando outros crimes, novos atores. E ainda por cima, o Congresso Nacional, ainda em 2019, faz uma mudança da lei que mina mais ainda a possibilidade de fazer colaborações premiadas e que diminui a possibilidade de você prender e praticamente impede as prisões da Lava Jato. Porque diz o seguinte, a lei que o Congresso passa, no projeto anticrime que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou para o Congresso, tinha uma série de regras contra a corrupção. Essas regras foram esvaziadas no Congresso e eles enxertaram uma regra que proibia prisões preventivas por fatos que não fossem atuais. Ora, os fatos da Lava Jato eram até 2014, 2015, 2016, aí você não podia mais prender, entendeu? Então, você foi sofrendo... o combate à corrupção foi sofrendo uma medida, um revés atrás do Sistêmico. outro. A ponto da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, montar uma comissão para supervisionar o Brasil nesse ponto. E o Brasil quer entrar na OCDE. E algo que nunca aconteceu em relação a isso, aconteceu em relação ao Brasil, de tantos retrocessos que a gente estava vivendo. E os retrocessos continuaram. Eu falei de alguns aqui. Então, a gente tem visto o nosso trabalho contra a corrupção ser desmontado. E eu posso, de novo, ficar de braços cruzados, olhando isso, reclamando na minha zona de conforto, ou eu posso, como a gente sempre fez, buscar encarar essa realidade, buscar novas alternativas, fazer mais, fazer melhor, fazer diferente e tentar mudar essa realidade, saindo da minha zona de conforto e encarando um debate político, indo para a arena política, que é onde tudo está acontecendo,